Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Walter e eu sou o professor de eletiva de vocês aí do segundo ano C. E o nome da nossa eletiva é Brasil, mostra a tua cara. Então, nessa eletiva a gente vai estudar, né, profundamente sobre as coisas relacionadas à cultura brasileira, tá? E hoje a gente vai falar sobre identidade cultural. Só que antes da gente falar de identidade, a gente tem que ter conhecimento do conceito de cultura. Então, cultura são características socialmente herdadas e aprendidas que o indivíduo ele adquire a partir do convívio social. São exemplos dessa herança a língua que a gente fala, o idioma, a culinária, a forma de se vestir, as crenças religiosas, as normas, os valores herdados, né? Todas essas coisas elas influenciam na formação da nossa identidade. E a identidade é a partir de todo esse conjunto de cultura é possível identificar grupos sociais existentes e a forma que esses grupos se relacionam com outros grupos. Então, vocês puderam perceber que a cultura, antigamente quando se falava de cultura, falava assim, aquela pessoa é culta porque ela tem um conjunto de conhecimento, de artes, de música. Então, a cultura ela não é só arte e não é só música, ela é a forma que o povo vive, a forma que o povo se expressa. Isso também é cultura, tá bom? E para a gente começar a entender as coisas que a gente vai estudar, eu queria falar sobre nação, né? Muitas pessoas elas pensam, e também não é errado, mas não é a única forma de se ver, que nação é um país. Não necessariamente a nação é um país. A nação é um conjunto de identidades que forma uma imensa camada social e que lutam para preservar, manter e fazer com que eles cresçam. A forma de identidade ela seja crescente, né? Então, eu posso mostrar para vocês que nação, ela não é somente a questão de um país, entendeu? Por exemplo, o cristianismo, né? Os cristãos. Existe cristão no Brasil, existe cristão em vários países do mundo, né? Na Europa, nas Américas, em todo lugar do mundo existe cristão. Então, a gente pode falar que existe uma nação cristã, né? Então, o cristianismo ele não está só em um país. Então, a gente pode entender que nação não é somente o conceito de um país. Um outro exemplo assim bem fácil é você pensar no time de futebol, o Corinthians, né? Existe corintiano só no Brasil? Não, né? Muito provavelmente existe corintiano na Europa, nas Américas. Então a gente pode falar que existe uma nação corintiana, né? É um conjunto de pessoas, né, que torcem para um determinado time de futebol e essa torcida ela não está limitada só a um território, o território brasileiro, que é onde está o Corinthians. Né? Então, o futebol, o time Corinthians, a torcida corintiana, ela está representada em vários lugares do mundo, do planeta. Então, a gente pode falar que existe uma nação corintiana, que ela não está só no território do Brasil. Um outro exemplo, para ficar ainda mais claro, é em relação, deixa eu ver, à música, né? Por exemplo, o reggae, né? Ele praticamente nasceu e é muito expressivo na Jamaica, mas
o gênero musical, ele não se limita ao território da Jamaica, porque aqui no Brasil, quantas pessoas ouvem e gostam do gênero reggae, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Então, existe a nação regueira, né? A nação regueira, ela não está limitada num país, ela está em vários locais do mundo. Então, é errado a gente pensar que nação é um território. É também, mas não é a única coisa. Então, e a cultura, a nação, elas são coisas que elas fortalecem um tipo de cultura e um tipo de identidade. Deu para entender isso, gente? Agora, lá na atividade, aí no Google Sala de Aula, eu quero que vocês respondam. E você? Você faz parte de qual nação? Qual é a sua cultura, né? Que você está inserido, né? Que você pertence? Porque a identidade, ela dá um sentimento de pertencimento. E você? Qual é a sua praia? Qual é a sua turma? Qual é a sua identidade? Então essa resposta ela é muito individual. Então vocês vão colocar lá para mim a pergunta. Qual é a sua principal identidade cultural? Em que grupo social você está inserido? Você pode, talvez, colocar como exemplo, professor, eu estou inserido no grupo social que mais me representa, os evangélicos, ou os católicos. Eu sou do grupo social do pessoal do funk. Então, eu quero que vocês respondam qual é a sua praia, qual é a sua tribo, a principal. E deixe registrado lá, tá bom? E é isso daí, isso é a aula de hoje. Vocês podem também pesquisar sobre identidade cultural para vocês terem um conhecimento ainda maior do que esses que eu estou passando para vocês, tá bom? Grande abraço para todos, até mais.